usasse o máximo possível de aproximação entre esses opostos, de modo a superar a própria oposição absoluta, mantendo-os em conjunto como matriz tensa de transformações permanentes. Cito um fragmento póstumo do período bem tardio de produção de Nietzsche. Aspas. Imprimir ao devir o caráter do ser. Esta é a suprema vontade de poder. Dupla falsificação. Uma delas a partir dos sentidos, a outra a partir do espírito, com vistas a manter um mundo doente, do permanente, das entidades fixas. Que tudo retorne. Esta é a mais extrema aproximação de um mundo do devir ao mundo do ser. Este é o ápice do modo de contemplação. Fim de citação. Trata-se aqui, portanto, de uma formulação daquilo que Nietzsche entende como o ponto culminante da maneira de consideração do real, uma maneira que seria, portanto, capaz de pensar a essência mesmo do devir, não como oposta ao ser, mas como revir, a saber, que tudo retorna, isto seria propriamente o máximo de aproximação entre o ser e o vir a ser. Em termos de Nietzsche, a realidade pensada como vontade de poder não pode ser explicada nem por hipóteses energéticas, nem mesmo pelas suas similares mecânicas. Aspas. O mundo da mecânica é tão imaginado quanto a maneira como o olho e o tato representam para si um mundo, de tal modo que, com isso, eles podem dominá-lo. Dessa forma, ficcionam-se unidades substanciais, unidades causais, coisas, átomos, cujo efeito permanece constante. Transposição do falso conceito de sujeito para o conceito de átomo, conceito de número. O conceito de coisa, de sujeito, de atividade, na separação entre ser causa e produzir efeito, é uma ficção. Movimento, olho e tato, de modo que todo produzir efeito é um movimento, que onde há movimento, algo é movido. Do ponto de vista fenomênico, é a intromissão do conceito de número, do conceito de sujeito, do conceito de substância no movimento. A nossa psicologia fala a favor disso. Temos a favor disso o nosso próprio olho. Eliminemos, porém, tais aportes. Com isso, nenhuma coisa permanece, senão quanta dinâmicos, cuja essência consiste em sua relação com todos os outros, quanta, em seu, aspas, produzir efeitos sobre eles. A vontade de poder não é um ser, não é um vir a ser, mas um pathos. Ela é o fato mais elementar a partir do qual pode produzir-se um devir. Fim de citação. Para alcançar tal resultado, o caminho, teórica e metodologicamente mais propício, consiste para Nietzsche em justamente abandonar o solipsismo da consciência para retomar como ponto de partida não os sentidos, conservando a oposição milenar entre sentidos e intelecto, mas justamente o corpo, os impulsos e os afetos. Corpo entendido justamente como estrutura social de impulsos e de afetos. Aspas. O corpo humano, no qual todo o passado de todo vir a ser orgânico, remoto, assim como próximo, torna-se novamente vivo e corpóreo, através do qual, por sobre o qual, para além do qual, parece fluir uma imensa e insondável corrente, o corpo é um pensamento muito mais admirável do que a antiga alma. Fim de citação. Percebo, portanto, que a noção de corpo aqui é compreendida em termos de rede, né, de uma rede que se estende, inclusive, para além de si própria. Nessa acepção, o corpo constitui, para Nietzsche, não apenas um mero objeto disponível à apropriação da curiosidade científica, mas, como citei, um pensamento admirável, insondável, de natureza labiríntica, que atravessa o orgânico,
tanto para penetrar no inorgânico, como para levá-lo para além do meramente orgânico, para além da oposição binária entre inorgânico e orgânico. O corpo é o elemento instável e paradoxal. Ele é, por um lado, o fio de Ariadne que nos guia pelos percursos mais abissais e inauditos, pelo labirinto do universo, entendido como feixe de configurações e ramificações infinitamente proteiforme de forças. Por outro lado, ele é, e também é, sobretudo, aquilo cuja potência não é perscrutável para nós. Por isso, o corpo não pode ser adequadamente interpretado no registro físico, somático, biológico, daquilo que, stricto sensu, se determina como o objeto da fisiologia. As teorias científicas tradicionais não dão conta do corpo, não podem fazê-lo, porque são, prima facie, teorias da identidade. O corpo, no entanto, tem a impalpável concretude de campo de força, ou de uma superfície de cruzamento entre múltiplas perspectivas. No corpo, fala a linguagem dos sinais. A natureza do corpo é uma semiose infinita. O corpo é, nesse sentido, o verdadeiramente ominoso. Como observa Simondon, aspas, por debaixo do contínuo e do descontínuo existe o quântico e o complementar metaestável, mais que unidade, que é o verdadeiro pré-individual. A necessidade de corrigir e de acoplar os conceitos básicos em física traduz talvez o fato de que os conceitos são adequados somente para a realidade individuada e não para a realidade pré-individual. Fim de citação. Esse ponto de vista supremo para uma ontogenealogia da individuação teria como pressuposto ou como correspondência em Nietzsche uma tarefa de destruição da metafísica subjetivamente centrada, uma vez que essa metafísica repousa em uma pré-compreensão de ser como unidade idêntica, como substância. É nesse contexto que avulta a importância da crítica à metafísica cartesiana, o marco que inaugura a modernidade cultural. Antes de examinar mais de perto esta crítica, vejamos como Nietzsche compreende, em derradeira instância, a realidade do mundo empírico. Aspas. Do ponto de vista dos fenômenos, há que se considerar o seguinte: o imiscuir-se do conceito de número, do conceito de sujeito, do conceito de movimento. Nossos olhos e nossa psicologia falam a favor disso. Eliminemos tais ingredientes e nada mais nos resta senão quantas dinâmico de forças. Fim de citação. Esta é propriamente a concepção nietzschiana de Wirklichkeit, efetividade ou realidade, constituída a partir do modelo da atuação recíproca de quanta de forças, formando alianças de resistências, num devir desprovido de substância, de fixidez, de estabilidade, de identidade, uma vez que relações de força são perpetuamente reversíveis, a depender do respectivo potencial de atualização dos elementos do sistema. Essa visão da realidade efetiva fica particularmente clara na destruição da metafísica de Descartes. Citação: sejamos mais cuidadosos que Descartes, que se manteve preso à armadilha das palavras. Cogito é decididamente apenas uma palavra, mas ela significa alguma coisa que é múltipla. Algo é múltiplo e nós, grosseiramente, o deixamos escapar na boa fé de que seja uno. Naquele célebre cogito encontram-se, primeiro, pensa-se; segundo, eu creio que sou eu que pensa; terceiro, mesmo admitindo-se que o segundo ponto permanecesse implicado como artigo de fé, ainda assim o primeiro pensa-se contém uma crença, a saber que pensar é uma atividade para a qual um sujeito, no mínimo um isso, deva ser pensado. Além disso, o ergo sum não significa nada. Mas isso já é fé na gramática. Aqui já são instituídas coisas e suas atividades.
e nós nos afastamos decididamente da certeza imediata. Fim de citação.